Ok, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Marcos, bem-vindo a esse canal. Professor, a física, né, com o João aqui. Pessoal, hoje a gente vai continuar falando sobre a cinemática, né, agora falando do lançamento oblíquo 1, tá? Eu preferi dividir esse conteúdo do lançamento oblíquo em duas partes. Essa primeira parte a gente vai falar de algumas características, tá? Do lançamento oblíquo. Claro, a gente também vai fazer um exemplo, né, de aplicação no final. Então, basicamente, o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma abordagem sobre o lançamento oblíquo na vertical e na horizontal, só que até uma certa parte, né? Que eu vou deixar uma parte final para a gente trabalhar com mais tranquilidade, com mais calma, no lançamento oblíquo 2, tá bom? Então, vamos lá, ok? Então, basicamente, o que é o lançamento oblíquo, né? O lançamento oblíquo, turma, basicamente é um movimento que você faz de lançar, né, um objeto na diagonal, né? Diferente do lançamento horizontal, que era um movimento que você empurrava o objeto ou abandonava um objeto e aí ele estava em queda livre, e o outro momento também ele estava em movimento uniforme. Aqui no lançamento oblíquo também teremos esses dois movimentos, o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Mas em qual das partes nós vamos observar? Então vamos imaginar aqui, ó, um atacado de golfe, né? Ou até mesmo chute de uma bola, ou um arremesso, uma criança arremessando, ou um adulto arremessando algum objeto. Quando esse lançamento acontece, na diagonal, lógico, né? Na diagonal, nós vamos observar algumas situações, né? A bolinha vai, né? Ela atinge uma certa altura, ela começa a cair de novo. Por isso que eu coloquei aqui essa situação, porque essa mesma bolinha ela está caindo aqui. Já eu vou comentar sobre esse VY e VX, tá? Então, basicamente, nós vamos analisar a trajetória desse corpo, essa linha de verde aqui, ó, tá colocado aqui. Então, nós vamos observar a trajetória desse corpo no plano XY. Vocês estão observando aqui o XY, certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó, o Y, e aqui está o X. Então, a gente vai observar todo o movimento do oblíquo nessas situações, tá? O que é preciso a gente observar? Que aqui no lançamento oblíquo, ao lançar esse objeto, né, esse objeto vai adquirir uma velocidade V0. Vai colocar V0, que é a velocidade inicial, tá? Então, ele vai adquirir uma velocidade. Essa velocidade inicial, ela vai depender de algumas componentes, que vou chamar de componentes Vx e Vy. Como assim, professor? Componente Vx e Vy. Quando você arremessa o objeto, né, ele está se deslocando tanto, né, claro, no eixo X, na horizontal, quanto na vertical, né, se a gente observar. E aí ele vai atingir uma certa altura H, que eu vou chamar, que é justamente essa altura que a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Vai contra ela. Mas o formato dessa trajetória, você observe que é uma parábola, né? Então, é um formato parabólico, tá? Então, isso aqui, ó, é uma parábola, certo? Que observamos, né? Na própria matemática, nós vemos esse movimento parabólico, né? Uma parábola, certo? Então, basicamente, essa parábola, qual é a influência? Por que é esse formato? Porque ele chega a uma certa altura, né? E nesse ponto, exatamente nesse ponto aqui, nós vamos ter uma característica importante. Qual é, né? Vai ser que a velocidade da componente y, que é na vertical, né? A velocidade da componente y, ela vai ser zero, tá? Não, a velocidade não vai ser zero, tá, gente? A componente em relação ao eixo vertical, que é o y, é igual a zero. Então, ela não se anula, a velocidade que a bola está, o corpo está, ela não se anula, tá? A componente na vertical ela se anula. E por isso que ela desce, porque senão ela ia chegar aqui, ia descer, cair direto aqui, né? Ela cair reto, mas ela não cai reto, ela cai na diagonal, no movimento parabólico. Tá? Que esse movimento é encontrado aí, né, uma função quadrática, né? Se você vai tentar lembrar um pouquinho. E essa gravidade impulsiona tudo isso para baixo, ó, como está dizendo. Por isso que ela vai perder, né, olhando um pouco para a parte física também, vai perder um pouco de energia, vai se conservar. E essa energia, por influência da gravidade,
né, e resistência do ar. Lembrando que aqui estamos no vácuo também, tá? A resistência do ar também influencia, mas a gravidade é o que está atuando aqui. Essa gravidade não deixa esse objeto subir direto, né? Ele vai fazer essa curvatura, ok? Então, nós vamos analisar esse movimento de duas formas. Separar a ideia, né, de cada coisa, de cada movimento desse corpo, que é no eixo X e no eixo Y. O que é que eu estou dizendo? Na horizontal e na vertical, tá? Essa é a ideia. E aí, na horizontal, nós temos o que? Nós temos uma relação da cinemática. Que relação é essa, né? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Movimento retilíneo uniforme, tá? E na vertical, nós temos movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, basicamente é isso. No movimento retilíneo uniforme, a gente vai adotar aquelas fórmulas do movimento uniforme. Basicamente, a gente vai adotar quem, né, no movimento uniforme? A fórmula dos espaços, tá? Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, ok? Essa fórmula aqui nós vamos adotar para encontrar também algumas componentes, relacionando isso com o eixo X, tá? O eixo X. E no movimento uniformemente variado, a gente vai ter aquelas várias fórmulas. Vou colocar todas aqui, mas a gente vai, ao decorrer da aula, nós vamos observando. Outra coisa importante é que nessa trajetória dessa posição inicial até aqui, né, ó, até essa posição, nós temos um alcance. Esse alcance também nós vamos calcular. Por quê? Imagine o seguinte, o objeto está subindo, subindo, subindo. Na vertical ele vai se deslocar, claro, a velocidade vai existir. E aí ele vai passando por cada ponto aqui, ó. Imagine aqui, vai ter a Vx, né? Eu vou ter a Vy. Essa Vy eu vou a componente na vertical. Na verdade, perdão, aqui é subindo, perdão, ele está subindo, né? Está subindo, está aqui, Vy, né? Vy vai subindo, subindo, subindo. Quando chegar aqui, a Vy vai se anular, né? Porque ela vai perder perder energia por conta da gravidade, e aí ela começa a mudar. Ela vem para baixo e a Vx continua na mesma direção que a horizontal, ok? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter um alcance, né? Eu vou chamar esse alcance de A, ou pode ser a mesma coisa que o delta Sx, ok? Beleza, depois vamos lá, continuar aqui. Então, qual uma das influências que acontece? Tanto no alcance, né, quanto na emissão desse objeto. Cada movimento ele vai ter, imagine um objeto aqui, ó, né? Ele vai ter a velocidade inicial, né? E cada velocidade inicial eu tenho uma angulação, né? Qual é a influência desse ângulo? Por exemplo, do ângulo de 30 graus aqui foi emitido com um ângulo de 30 graus, né? Então, nesse caso, o alcance aqui foi de uma velocidade, um alcance inicial aqui, né? Com 30 graus. Agora, essa velocidade inicial, essa 2 aqui, nós temos uma angulação de 45 graus. E depois com 60. Essa é a ideia, né? Quando você lança um objeto, né? Faz um lançamento na diagonal, só que o ângulo dele é maior, né? Você vai observar que ele vai a Vy aqui, ó. Observar, a componente da Vy vai ser maior do que a x, certo? Ela vai ser maior. Então, nesse caso, o formato, né, da trajetória desse corpo vai ser mais alto, né? O alcance aqui, a altura vai ser mais alta por causa do ângulo, né? Só que a altura, né? Só que o alcance pode ser até mesmo igual ao do ângulo de 30 graus, tá? Ou menor que isso. Se for 20 graus, você vai ter uma diminuição do Vx, tá bom? Vai ser a diminuição do Vx, mas na Vy, né? Ó, até coloca aqui, ó. Você vai ter aumentando o Vy, né? A componente Vy, mas na x ela vai ser aí pequena. Então, quanto menor essa angulação, né? Eu colocar menor essa angulação, vai ser maior é o alcance na y, na verdade maior a altura, mas o x vai ser pequeno, tá?
E aí, o resultado dessa influência do ângulo é que com o ângulo de 45, se nós queremos encontrar um alcance maior, de alcance, nós vamos ter que aplicar o ângulo de 45, né? A gente observar, o ângulo de 45 você vai ter um alcance maior a partir da velocidade inicial, tá? Então, esse ângulo de 45 ele vai permitir que tanto a velocidade y e a vx elas se compensam, né, no momento do lançamento, tá? Então, o que nós concluímos, né? Que o ângulo de 45, né, o ângulo de 45 graus possui maior alcance, né? Esse alcance a gente vai saber já como é que calcula ele, porque já que estamos falando de alcance, estamos falando também, posso associar esse alcance com o delta Sx, lembra lá? Do lançamento horizontal. Então, aquelas propriedades vamos continuar adotando, tá? E aí, como é que a gente vai calcular o valor de cada componente? Você falou, sempre, né, professor, você está falando Vx, Vx, como é que a gente calcula? Bom, aí a gente vai lembrar um pouquinho. Se eu tenho um objeto aqui e eu aplico uma V0, né, a velocidade inicial, com um ângulo θ, tá bom? Com um ângulo θ, um ângulo qualquer, que é o lançamento oblíquo, eu vou ter esses componentes, Vx e Vy. Então a gente vai aplicar aqui, né, uma trigonometria, né? Então eu vou ter um triângulo assim, ó, desse formato aqui, né? E esse formato aqui eu tenho, né? Deixa eu só consertar aqui essa componente. Então, Vy, V0. Aqui vai ser a Vx, tá? E aqui eu posso projetar, né, pessoal? Ó, olhando para essa Vy, eu posso projetar lá para cá, ok? Então, o que vai acontecer? Aqui também vai ser a nossa Vy. Olha só, então aqui nós temos o ângulo θ. Então dá para aplicar o teorema de... a propriedade trigonométrica, né? Ou seja, quem vai ser essa componente inicial, né? Inicial x e inicial y, né? Essa componente inicial y ou x, a gente vai aplicar o seno. Se a gente aplicar o seno de θ, vai ser quem? O cateto oposto, né? Que é Vy, tá? Sobre a hipotenusa, que é V0. Então vai ser cateto oposto. Vou colocar aqui Vy, eu vou chamar esse aqui também inicial, tá? Sobre a hipotenusa, tá? E o cosseno desse ângulo vai ser o cateto adjacente, que é Vx, V inicial x, sobre a velocidade inicial, né? Que é a hipotenusa. Então nós concluímos o que, né? A gente agora pode tirar até esses... Vamos tirar agora esses... E tirar essas interrogações e encontramos já. Fazendo o meio pelos extremos aqui, ó, a gente vai ter o que? Que a Vox, nessa primeira situação, na segunda situação do cosseno, vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, certo? E o Vy vai ser igual à velocidade inicial vezes o seno do ângulo, tá, pessoal? Então tá aí, fechado, como a gente calcula as componentes, tá? Os componentes nesse movimento oblíquo, tá? Então, sempre relaciona o Vx, que é na horizontal, tá com sono, né? Então, com sono, tá na horizontal. Vy é o seno, né? Que aí você vai associar com a vertical, tá? Então, esse aqui, ó, horizontal, né? Horizontal e aqui vertical. Então, vamos lá. Bom, aí... Para a gente associar também agora, precisamos calcular o tempo de subida, né? Esse tempo de subida, nós vamos de novo interpretar no plano XY, tá? Então, no plano XY, vou ter a velocidade inicial e vou ter as velocidades iniciais, que são as componentes, né? Claro, isso aqui vai estar um ângulo θ, ok? Na vertical, nós vamos ter que calcular qual vai ser esse tempo de subida. Bom, esse tempo de subida na vertical... Por exemplo, nós devemos lembrar que aqui, se o objeto vai chegar a uma certa altura, a gente não vai encontrar agora, mas a gente vai observar que ela vai mudar, né? Ela vai descer para baixo, né? E eu vou ter a velocidade inicial x, que vou chamar de uma Vx só, né? Que
é igual, né? É a mesma, ela é constante. Lembra lá que na horizontal é movimento uniforme. Só que o que acontece quando essa partícula, esse corpo chega numa altura, né, máxima, né, o tempo de subida, como a VY aqui, ó, é igual a zero, ela vai começar a descer. Então o tempo de subida vai ser basicamente igual ao tempo de descida, ok? Então essa é uma das características que precisamos adotar. Então se eu quero saber o tempo total, né, então o tempo total vai ser 2 vezes o de subida, ou 2 vezes o de descida, né? 2 vezes o tempo de subida, tá? Então, na vertical, a gente deve interpretar essas duas situações, né? O tempo que ele leva até chegar aqui, né? Você tem um tempo 1, e o tempo 2 vai ser o mesmo, né, tempo. Lógico que agora, inicialmente, quando você está subindo, você está indo contra a gravidade. Lembrando que aqui nós temos a gravidade. Então, nesse caso, o sinal da aceleração aqui vai ser menos g, né? Menos a gravidade. Vamos substituir também a aceleração por gravidade. E quando ela começa a descer, a gravidade contribui, né? Então, nesse caso, vai ser positivo, né? Então, na vertical, nós vamos ter a partir dessa equação aqui, né? Da cinemática, nós vamos associar isso com o nosso movimento, que essa velocidade final vai ser em relação à componente y, e a velocidade inicial à componente y também, menos, já que nós estamos subindo, a partícula está subindo, multiplicando pela aceleração, que é a gravidade, vezes o tempo, né? Então esse tempo aqui, vou ter que colocar S, que é o tempo de subida. Bom, o que a gente viu? Que essa componente y aqui, quando chega na altura máxima, ela é zero. Então, pessoal, a componente, tá? Não a velocidade, que é zero, a componente é zero, igual essa velocidade inicial, a gente sabe quem é. É isso aqui que a gente calculou, né? Ó, eu vou substituir velocidade inicial vezes o seno do θ, né? Menos a gravidade vezes o tempo de subida. Então eu vou trazer esse que está negativo, vou passar para cá. Então eu fico gravidade vezes o tempo de subida igual a velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ. Então nós agora passamos esse camarada aqui da gravidade dividindo, né? Vem para cá, ó. Então vai ficar a velocidade inicial vezes o seno do ângulo dividido pelo tempo. Opa, gravidade, perdão. Então pronto, tá aqui, ó. Nós encontramos o tempo de subida, tá? Tempo que é em segundos, ok? Então essa é a forma. Se pede calcular o tempo de subida, nós temos essa velocidade inicial vezes o seno dividido pela gravidade, tá? Professor, mas se eu quiser o tempo total, multiplica o resultado por 2, tá? Beleza? Bom, aí a última parte para a gente ver agora nessa aula. Falei que não ia demorar tanto, né? A gente vai terminar na outra aula. Nós vamos, na horizontal, vamos lembrar que é em relação ao eixo X. Então, na horizontal, nós vamos ter, né, basicamente o alcance, que vai ser o eixo X, tá? Então, aqui no eixo X eu vou ter o movimento, vai ser o alcance, ok? Então, basicamente, aqui Y e aqui X. Então, esse Azinho aqui vai ser o alcance, que a gente vai partir dessa forma, tá? Então, vamos lá. Nós concluímos o quê? Né? Que o espaço, né? Eu vou trazer essa posição inicial no movimento uniforme para cá. Então, vai ficar negativo, tá? Só que eu vou associar isso com o que eu sei da cinemática aqui, vetorial, né? Que é aquilo que a gente observou. O alcance vai ser quem? Vai ser o ΔS. Quem é a posição final inicial? ΔS e X, né? Vai ser o nosso alcance. Mas quem é essa velocidade? Essa velocidade vai ser a velocidade inicial, pessoal. Então vai ser o alcance igual a velocidade inicial, X, vezes o tempo. Mas quem é? Esse tempo aqui é o tempo total, tá, pessoal? É o tempo total. Essa velocidade inicial x, quem é? A gente já sabe. Aquela aqui. Velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Então vamos lá. O alcance vai ser velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo θ. Vezes quem? O tempo de subida, né? Só que o tempo de subida, desculpa, o tempo total. O tempo total é 2 vezes o tempo de descida, que é esse camarada aqui. Então eu vou substituir esse valor aqui, ó.
Então, o tempo de subida vai ser velocidade inicial vezes... esse V aqui ficou muito grandão. Vezes o seno do ângulo, certo? Só que ainda tem a gravidade, então a gravidade vai ficar dividindo todo mundo, tá bom? Então, nós vamos continuar aqui do outro lado. Então, ó, nós temos essa expressão. Nós, professor, agora, para onde vai isso? Aí nós devemos lembrar uma propriedade matemática, tá? Nós devemos lembrar o que? Uma propriedade trigonométrica do arco duplo. O que que é? O arco duplo da trigonometria é o seguinte: se eu tenho duas vezes o seno de um ângulo vezes o cosseno desse mesmo ângulo, que não é um não, gente, é um θ, viu? Eu consigo provar que é o seno de duas vezes esse ângulo, tá? Então essa informação é o arco duplo, tá? Então se você não ter dificuldade para lembrar essa fórmula, eu estou lembrando vocês aqui que onde tiver isso aqui eu coloco o seno de 2θ, tá? Que é um ângulo, não, aqui é um ângulo, tá? 2θ. Mas o que você quer chegar? Nós temos que esse aqui, ó, essa parte aqui é o tempo de descida, certo? Só que o tempo total é duas vezes, então eu vou ter que colocar um 2 aqui, ó, que vai ser duas vezes, né? Duas vezes o tempo de descida, tá? Subida, quer dizer, aqui é a mesma também, né? Vai ser duas vezes. Então, o que acontece? Nós temos, se a gente organizar isso aqui, nós temos que o alcance é igual a duas vezes ao seno do ângulo vezes o cosseno do ângulo, né? Sobre a gravidade, né? Vezes a velocidade, claro, né? Esqueci, vezes a velocidade, que eu tenho duas vezes também, aqui e aqui. Então vai ser v qualquer número vezes ele mesmo, ele ao quadrado, né, gente? Dividido pela gravidade. Então, como isso aqui a gente sabe que é igual ao seno de 2θ, então o alcance horizontal vai ser a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2θ, né, dividido pela gravidade. Pronto. Então nós temos aqui, ó, o valor do alcance. Esse alcance é em metros, tá? Na horizontal. Isso, lembrando que é na horizontal, tá, pessoal? Não, na próxima aula a gente vai falar sobre a altura máxima, né? E se tiver qualquer dúvida a gente vai relembrar também um pouco dessa aula, tá? Ok? Então, para finalizar, a gente vai fazer um pequeno exemplo, tá? Vou pegar um exemplo aqui, ó, pra gente finalizar. Vou pegar um exemplo aqui. Imagine um projétil, né? Ó, um projétil, tá? Que é lançado, projétil que ele é lançado, né, do solo, com ângulo, né, inclinação, né, com ângulo de 30 graus, certo? Com a horizontal. Horizontal. E aí, na horizontal, nós temos aquelas fórmulas que acabamos de desenvolver. Tendo a velocidade, pessoal, a velocidade, né, de 40 metros por segundo, tá? Então já deu a velocidade e pediu para desprezar a resistência do ar, pessoal. Então despreze a resistência do ar, né? Então na primeira ideia aqui dessa questão, ele pede o seguinte, tá? Ele pede para a gente calcular, letra A, qual é a componente vertical da velocidade, né? Então qual o valor, tá, da componente vertical, que é a componente vertical VOY, né, do lançamento, ok? Então o que é a componente vertical? A gente viu que a componente vertical, vou ter que colocar de amarelo aqui, a componente vertical é a velocidade inicial vezes quem? Vezes o seno, né, do ângulo θ.
Então, como ele é o seno, o que vai acontecer? O seno do ângulo aqui é 30 graus. Então, eu vou substituir. A componente Vy é igual à velocidade, que é 40 metros por segundo. Vou colocar 40. Claro, se tivesse quilômetro por hora, você teria que transformar, tá? Seno de 30 graus, né? Mas quem é o seno de 30, pessoal? É 0,5 ou 1 sobre 2, né? Então, nós temos aqui 20 metros por segundo. Então, tá aqui a componente inicial, né? Desse probleminha, né? Que a gente propôs aqui, tá? Na letra B, ele quer que a gente calcule qual o tempo de subida, né? Qual o tempo de subida do projétil, tá? Tempo de subida desse projétil, né? Então, se a gente só relembrar um pouquinho aqui, vou voltar aos slides aqui, a gente encontrou o alcance horizontal e também o tempo de subida, né? Como ele diz que o tempo de subida é igual a isso aí, então a gente vai adotar esse valor. Se ele pedisse o tempo total, a gente teria que multiplicar por 2, tá, gente? Então vamos lá. Então o tempo de subida é igual à velocidade inicial vezes o seno do ângulo sobre a gravidade. Gravidade 10 metros por segundo, tá? Então quanto é o valor dessa velocidade inicial, né? É 40 vezes o seno, que é seno de 30, né? Sobre 10, tá bom? Então a gente vai ter que esse tempo de subida vai ser igual. Eu posso simplificar esse 0 com esse 0, que é simplificando por 10, fica 4 vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2, que dá igual a 2 segundos, tá? Então nós implicamos dizer que isso implica dizer que nós temos o tempo de subida igual a 2 segundos, tá? Então tá aí. Caso se ele pedir o tempo total, se a subida foi isso, a descida será quanto? 2 segundos também. Então, o tempo total, vamos até fazer aqui, né? O tempo total vai ser 4 segundos. Então, demorou 4 segundos esse projeto com a velocidade de 40 metros por segundo. Tá bom? Pessoal, vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E aí, até a próxima aula e que a física esteja com todos nós.